Vamos começar a falar de Corinthians, obviamente, né? Porque o Mancini já deu uma introdução aí. Ramon e Ramoncito não estão mais, e aí tem muitas informações de bastidor, e uma que me chamou muita atenção, Renato, que agora começa, né? A pipocar tudo. A gente já sabia que o clima não estava muito bom, e o Samir falou que ele não tinha perdido o vestiário inteiro, que tinha alguns jogadores com ele, como Carrillo, Romero, no que os próprios jogadores chamavam de panela, entre aspas. E aí, só que o vestiário mesmo não estava com o filho dele. Então, olha o perigo de você levar o seu filho para trabalhar como técnico. Deveria ser proibido isso, Renato. Ou você vem com a sua comissão técnica, beleza, com o filho não. Mas olha aqui, se fizer isso, o Brasil não pode contratar o Ancelotti, porque o filho do Ancelotti também trabalha na comissão técnica dele. Então, senhor e Davide. Isso aí está virando, sabe, quase que default. Todo mundo bota o filho para trabalhar. O filho não sabe fazer nada, vem ser meu auxiliar. É impressionante, né? Então, o Edinaldo precisa rever isso aí. Se chamar o Jesus ele tem o pai na comissão técnica, né? Porque, afinal de contas, ele tem o Jesus e o João de Deus. Então, na verdade, é o pai do Jesus, é Deus que está na comissão técnica dele. Mas, em relação ao Eu achei que você estava falando sério, Renato. Você está me zoando. Tá zoando, não, claro. João de Deus. Só faltou o Espírito Santo aí. João de Deus é auxiliar, o braço direito do Jesus, gente. Deus na terra do céu, Jesus na terra. Comissão, eu falei, gente, só trazer o nome do Espírito Santo. Só falta o Espírito Santo. Ou bota a seleção para estrear lá em Cariacica, no Espírito Santo, pronto, quando vier. Aí ia ficar bom. Mas olha, Martini, coitado do Jesus. Não, se eu só concluir uma coisinha assim, coitado do Jesus, ele quer tanto dirigir essa seleção e sempre aparece um problema, gente. Pelo amor de Deus, o Ancelotti vai ficar livre logo agora. Ele estava já na marca do pênalti, arrumando a bola. Aí nego, parou. VAR. Qual é o VAR? Ancelotti pode cair lá. E aí tira a bola da mão do Jesus. Que coisa horrorosa. Que coisa. E aí, Mancini, tá contigo a bola. Você é a favor ou contra os filhos? Bom, eu não os tenho, né? Então eu posso falar com tranquilidade. Cara, eu sou. Cara, ele tem competência? Ou é como o Renato falou? Ele não sabe fazer nada, então vem aqui comigo. Eu prefiro não. Eu prefiro que o filho, por exemplo, provou que não tem competência, né? Eu prefiro mais o Ramonzinho que o Ramonzão, né? Para falar bem a verdade. Me parece ser um treinador de futebol ainda ativo, né? O Ramonzão é aquela figura e tal, um sujeito mais motivador e tal, uma figura mais paternalista, enfim. Acho que o futebol às vezes precisa de uma pessoa mais técnica, né? Agora, eu prefiro não, se na comissão técnica. Porque sempre vai parar essa dúvida, né? Ele não sabe fazer nada mesmo, ou ele tem competência, né? Então é melhor não ter, né? Não é melhor não ter. Agora, quem não tem filho não sabe o que é ter, né? Que é o meu caso. Então, acho que, não sei se o Igor já é pai, mas vocês podem decidir aí se é melhor ou não. Estou na fila. O Lourenço já quis participar desse programa várias vezes. Eu estou tentando evitar ainda, vamos ver até quando. Vamos colocar na nossa conversa Lívia Camilo, que trabalhou desde madrugada nos bastidores desse Corinthians, que hoje deu muito trabalho. A gente viveu um dia muito, muito Corinthians, né, Lívia? Porque o Ramon foi treinar, deu o treino normalmente, saiu do treino e aí já tinha aquela movimentação de repórter ali, ele ainda abriu a janelinha do carro e mandou, eles estão dando mal as informações. Deu uma cutucadinha nos jornalistas e aí caiu na sequência, Lívia. Aquele esquema Corinthians, tudo meio confuso, o Augusto, como sempre, parece um pouco perdido, parece que já estava falando com o Dorival antes de demitir o cara. Traz um pouquinho desses bastidores do que foi o dia no Corinthians hoje, por favor. Boa noite, Domi, boa noite à nossa mesa. Bom, mais um dia à la Corinthians, né? Como você mesma falou, essa brincadeira do Ramon na saída, né, do CT foi até engraçada, assim,
nos bastidores, a repercussão, porque muitos dos jornalistas que estavam já, né, falando, a gente estava falando sobre demissão, cravando que era questão de tempo, né, que não seria um negócio demorado, a gente falou assim, poxa, mas ele sabe que ele vai ser demitido, ele já tem essa informação, ele tá tentando só realmente cair atirando, né? Cair fazendo alguma brincadeirinha, dando uma cutucada na imprensa, coisa que ele costumava já fazer e fez bastante ao longo do período em que foi técnico do Corinthians. E bom, não foi por meio do departamento de futebol que o Corinthians entrou em contato com o Dorival Júnior, foi uma pessoa próxima de Augusto Melo, que entrou em contato, que começou a fazer as primeiras movimentações para buscar o treinador, né, que está disponível no mercado. E assim, eu acho até interessante a gente pontuar que essa pode ser a chance do Dorival de vir, uma vez que lá atrás, né, em 2023, esse caso não foi para frente, essa relação aí não se concretizou numa negociação. Então, Dorival agora tem plano A do Corinthians, não existe aí um plano B no momento, é o nome mais cotado, e está realmente aí aguardando o clube, né, está aguardando uma posição do ex-técnico da seleção para ver se vai rolar. E aí, Renato, Dorival é o cara para nesse momento, assumir o Corinthians? Olha, Dorival tem sido um excelente bombeiro, né? Nos últimos anos de carreira dele, ele pegou um Flamengo do Paulo Souza, que estava em 14º lugar no Campeonato Brasileiro, afastou da zona do rebaixamento e fez muito mais. Ganhou uma Copa do Brasil e ganhou uma Libertadores, né? Depois foi para o São Paulo, acabou ganhando a Copa do Brasil, que o São Paulo não tinha, título que o São Paulo não tinha, e acabou na seleção brasileira. Então, os últimos trabalhos do Dorival, exceção feito à seleção brasileira, onde eu acho que ele foi muito mal, nos últimos clubes pelos quais passou, ele ganhou títulos, ele foi bem. Eu acho que é um bom nome, mas eu não vejo, engraçado, eu não vejo o Dorival muito com a cara do Corinthians. Eu não entendo por que o Corinthians não vai atrás daquele que foi o seu maior treinador, Adenor Bach, o Tite e o Titinho. O Titinho está aquecendo já na beira da pista, está louco para entrar nesse Corinthians aí. Não sei, sinceramente, eu, se fosse dirigente do Corinthians, pelo menos tentaria o Tite. O Tite já recusou recentemente, eu não sei se foi o Grêmio ou algum outro clube, alegando que ele quer esperar propostas do exterior. Vai esperar sentado, né? Porque está óbvio que nenhum clube interessante do exterior, nenhum clube do primeiro mundo do futebol no exterior, vai contratar o Tite. Se tivesse que contratar o Tite, eu teria contratado quando ele saiu da segunda Copa da seleção, né, com a seleção. Mas, pelo visto, ele continua esperando uma proposta que nunca chega. O Corinthians, eu acho que talvez ele pensasse duas vezes. O Corinthians é um clube que ele tem um passado espetacular, né, que foi campeão mundial com o Corinthians, além de ganhar Libertadores, enfim, de fazer tudo o que tinha que fazer. Eu acho que talvez ele analisasse com carinho. Mas não custa lembrar que, antes dele ir para o Flamengo, o Corinthians o chamou também. E ele disse ao Corinthians que não ia trabalhar naquele ano. E, semanas depois, acertou com o Flamengo. Pode ser que haja também aí uma certa mágoa por causa do Tite. E aí, a solução talvez seja mesmo o Dorival. O Dorival é um bom treinador. Eu só acho que ele não tinha tamanho para a seleção. Mas, em clube, ele é um treinador que funciona bastante. Vamos ver se ele vai acertar mesmo com o Corinthians. As informações que se tem é que o Corinthians já tinha, inclusive, o sondado, né? Então, talvez seja ele mesmo. Olívia, ele não respondeu ainda, né? Deve responder amanhã, você acha? Como é que você sentiu hoje lá? Assim, ainda tá aquela conversa mais dando uma namorada, sabe? Tentando entender questões financeiras. Isso pode realmente ser um impeditivo, porque o Corinthians tem uma questão, né, um limite aí de cofres, de budget, é um problema complicado para o clube, inclusive agora vai ter que arcar com mais uma rescisão. O Dorival ganhou uma mesada absurda da CBF, né? Faz um descontinho aí no Pix para o Corinthians. Esse é um ponto. Pois não sei se a Lívia já tem não sei se a Lívia tem essa informação já. Ninguém sabe como que é o Igor, talvez tenha. O contrato do Dorival com a CBF diz o quê? Se ele arrumar outro clube, ele abre mão da mesadinha ou ele pode acumular as duas. Recentemente,
poucos dias eu ouvi a seguinte versão: ah, não está nada escrito no contrato, mas a CBF entende que sim, que se ele arrumar um outro trabalho, ela está desobrigada a pagar a mesadinha. E o Dorival entende que não, né? E tem uma outra questão aí. Vocês se lembram que o Ramon, quando saiu do Vasco, ele quis a grana toda para ir embora. E o Corinthians não vai poder contratar outro treinador enquanto não pagar a rescisão do Ramon. Aí não sei se quem é que vai pagar, se algum fazer algum, vão dar um jeitinho aí, porque não tem como registrar um treinador no BID sem pagar o outro, né? Sem formalizar a rescisão. Não Exatamente. é isso, Lívia? Exatamente. Essa também é uma barreira aí que o Corinthians tá, né, tá lidando, tá vendo como que vai sair dessa saia justa. E é uma saia justa mesmo, né? Porque o Corinthians passa por problemas financeiros, a gente tem conhecimento, não é de hoje. E mais uma rescisão, né? Um ano e 4 meses é a terceira rescisão de técnico que a gente vai ver o Corinthians ter que pagar. Então, assim, é dinheiro, né? Então, fica aí essa expectativa de como vai ser a questão da negociação. Alguns valores já foram apresentados, houve aí uma contrapartida do Corinthians, falou que estava muito alto, e aí a expectativa é que ainda vá uma conversa até pelo menos o sábado aí para tratativas. Então, amanhã, pelo menos, a gente tem aqui a expectativa de que ele não seja anunciado ainda. Mas está bem próximo, tá? Eu acho que é muito mais uma conversa agora que precisa evoluir, né? Para ver se eles chegam em um consenso, do que de fato uma negativa direta. Eu acho que o que o Dorival quer agora é uma análise mais profunda de como vai ser se ele, né, tiver que aceitar como se ele pudesse aceitar, né? E o que vai acontecer depois. E um outro ponto é a janela do meio do ano, né? Aí é um negócio que também pode pesar para o técnico Dorival Júnior aceitar ou não. Acho que o Corinthians vai ter que colocar a mão no bolso, gente. Já está colocando, né? Pagando tudo isso de rescisão. Ô, Massini, agora a rescisão com a FIA é uma multa rescisória, né? Então não tem como acabar com um novo emprego. É uma multa rescisória, saiu 16 meses antes, recebe isso previsto no contrato e acabou, não vai mudar. Então ele vai continuar milionário. Ele pode dar um desconto para o Corinthians. Bem, acho que é uma boa. Pensando na situação financeira do Corinthians atual, seria excelente. Agora, o Renato falou dessa questão do Tite com a torcida. Esse negócio do Flamengo ficou pesado, né, Lívia? E aí o Dorival, embora tenha treinado os 3 grandes de São Paulo, né, vai treinar o 4º, não tem essa rixinha, né? A torcida está apoiando ele muito. Sim, esse é um ponto que pesa bastante. Inclusive, estava vendo, né, os comentários sobre Adenor, e esse realmente divide opiniões na torcida do Corinthians, né? Tem uma parte da Fiel que não quer de jeito nenhum, que fala que ele foi traíra, que não tem que aceitar só porque está desesperado, e aí, porque senão vai perder o orgulho. E, né, um técnico que falou pro torcedor que não ia, né, treinar ninguém e daqui a pouco aparece no Flamengo. Então tudo isso pesou muito, pegou mal na época, então dividiu opiniões e tem gente que guarda essa mágoa até agora, inclusive de dentro do Corinthians. Eu conversei com algumas pessoas influentes da política, conselheiros, e divide opiniões. Tem gente que morre de amores pelo Tite, porque, né, tudo que ele representa para a torcida e para a história do clube, mas tem quem fique com orgulho ferido ali pelo que aconteceu. Então, isso também é um ponto, uma barreira que deve pesar caso esse nome venha a surgir, porque a gente sabe que internamente agora ele ainda não está sendo sondado e nem debatido. Mas é um interesse que sempre vai ter esse fantasma do Tite pelos corredores do Parque São Jorge. Isso é inevitável. E se o Dorival falar não, qual que é a segunda opção? Ainda não sabemos, ainda estamos procurando. Uma segunda opção aí pode pintar conforme essa conversa for avançando ou não. Amanhã vai ser um dia muito decisivo para saber se o Corinthians terá de fato um plano B ou até um plano C, né? A gente viu recentemente acontecendo com o Santos,
uma situação muito parecida, né? Mirou lá em cima e foi tendo que lidar com outras opções. Pode ser que isso aconteça com o Corinthians também. A gente, pelo menos por enquanto, a conversa é positiva. Então eles vão mantendo aí o plano A em banho-maria, enquanto vão adotando talvez outras posturas mais para frente no mercado. Eu acredito que amanhã deve, pelo menos um plano B, eles devem ter na manga. Ô Igor, o Dorival já chegou a dar uma declaração sobre treinar o Corinthians em algum momento? Não, né? Não me recordo exatamente, mas acho que o Santos estava nessa leva que procurou ele recentemente, né? Até conversando com o nosso amigo Isso. Lucas Misetti sobre isso. O Dorival já deu essa negativa para o primeiro que mais quente assim apareceu para o lado dele procurando para ver se ele voltava a trabalhar. Ele está numa situação muito confortável, né? Quem acaba de sair da seleção, mesmo no contexto de demissão, tem esse pé de meia que a gente mencionou, né? E pode escolher para onde vai dar o próximo passo. Em comparação com o Tite, até a comissão técnica do Dorival está até mais estruturada atualmente, né? Porque quando o Tite sai do Flamengo, na comparação com o cenário atual, o Kleber Xavier já resolve alçar o próprio voo como técnico, César Sampaio já vai para o Santos, já está até agora como interino lá, né? Com um auxiliar fixo, e fica só a dupla Tite e Matheus aí nessa composição do trabalho técnico em si. O Dorival não, tem o Lucas Silvestre ao seu lado, também o Pedro, que estava com ele na seleção, preparador físico Celso Rezende. Então, até o grupo de trabalho do Dorival está mais coeso nesse momento do que tinha o Tite numa comparação com esses nomes que a gente está citando por aqui. Então, talvez para trazer os caras para trabalhar logo, pode ser uma coisa mais interessante para o Corinthians e, de fato, se reorganizar aí nessa negociação com o Dorival. Olívia, e eles já estavam falando com o Dorival antes de demitir a família Ramon. Aquela sondagem, né, que a gente chama, uma sondagem, um papo mais informal, um contato mesmo, mas não via futebol, né, não via Fabinho Soldado. Foi um contato, né, para uma pessoa próxima ao Augusto Melo. Então não foi algo oficial do clube, né, não houve nenhuma proposta né, de imediato e tal. O que eles estavam estudando era exatamente isso, não ter nenhuma possibilidade na manga e demitir o Ramon e ficar por isso mesmo, e aí entrar no mercado, né, num cenário caótico, e essa era uma preocupação muito grande da diretoria. Então, eles foram sondar, mas o Fabinho era contra a demissão do Ramon Dias, né, ele tinha ali ainda uma expectativa de manter a dupla argentina, não conseguiu, foi voto vencido, mas a sondagem, assim, não teve nenhum impacto, digamos assim, nessa demissão. A demissão já iria acontecer de qualquer forma. Então, eles estavam só esperando realmente o momento para realizar. Esse papo, né, de demitir o Ramon não era de agora. Já vinha, né, desde o fim da temporada passada, depois teve altos e baixos no Campeonato Paulista também, com a eliminação, né, na pré-Libertadores, isso pesou, e na época o Augusto Melo bancou, né, há mais ou menos um mês atrás, o Augusto Melo bancou a permanência do Ramon. E aí agora teve que ceder por conta da pressão da torcida, os protestos, né, tudo isso pesou bastante para essa demissão. Mas, assim, o contato aconteceu e é inevitável, é inegável, né, não dá para negar que eles foram procurar antes de demitir o outro treinador. Ô, Renato, e o Augusto, né, com toda essa questão política de bastidores, depoimentos, impeachment, o Dorival é uma bola de segurança, né? Ele já sondou ali a torcida gostou, então vamos na segurança, para não sobrar para ele. Ele é muito inteligente nesse sentido. Ele sabe usar muito bem o humor da torcida em favor dele. O problema maior dele não é a torcida nesse momento, né? Claro que se a torcida se virar contra ele, aí é que a coisa... Mas o problema maior dele é o processo lá da Vai de Bet, em que ele já está começando a ser colocado como parte, né? Ou seja, pode explodir para ele a questão da Vai de Bet. Eu continuo a achar que o Augusto Melo não acaba com o mandato dele. Eu acho que ele vai cair antes disso. Mas, de fato, se ele conseguir botar um técnico que não vão ficar pedindo a ele para que derrube o técnico enquanto ele está tentando se manter na corda bamba lá na presidência, é mais tranquilo. O Dorival, sob esse ponto de vista, é um escudo, pode ser um escudo interessante. Acho que o Dorival, se chegar, vai dar uma ajeitada no time, como ele sempre faz,
Mas o problema é que esse time tem problemas, né? Desde que o Garro se machucou, esse time ficou sem um grande armador. O Memphis Depay é um grande jogador, mas ele também é meio vagalume, né? Às vezes ele faz um partidaço, às vezes ele tem uma partida absolutamente opaca, como foi no caso no jogo contra o Fluminense. Ele deu um chute bonito ao gol, que o Fábio espalmou, e mais nada, desapareceu. Voltou a aparecer na entrevista coletiva, né? Não é nem na entrevista coletiva, na zona mista, quando ele deu aquela declaração que simplesmente aniquilou o que restava do Ramon Dias. Quando ele disse que o time não se empenhava, jogava-se passado, não evoluía. Bom, ali ele acabou com o Ramon Dias. O Dorival vai ter que chegar e se entender com o Memphis Depay. Olha que situação. O Santos, todo mundo tem que se entender com o Neymar. Agora, no Corinthians, tem que se entender com o Memphis Depay, é isso? Também temos agora uma figura que manda no clube. Interessante isso, né? Nossos clubes estão ficando cada vez mais difíceis de dirigir, né? Olívia, mas a sensação que o Memphis só o ponto final, né? Porque já o vestiário, a maioria, não estava mais com a dupla, né? Não, quando o Memphis foi lá, até explicando para o RMP, quando ele foi lá, ele já sabia que nos bastidores a coisa já tava pegando pro lado do Ramon. Ele não foi de bobo lá, só abrir o bico porque, né, deu na telha dele. Não foi, assim, já foi uma coisa meio pensada ali. Ali já foi de caso pensado e é até um ponto que o Corinthians trabalha bem, assim, né, nesse caso. De entregar na bandeja uma situação que a própria torcida já estava muito insatisfeita, né, com o Ramon, o desempenho do elenco. E aí é aquilo, né, tentar eximir um pouco esses jogadores de uma culpa e transferir para o treinador. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o problema não é só a comissão técnica, né? Faltou, por exemplo, ao Corinthians contra o Fluminense muita postura, né? Um time que errou muitos passes, totalmente desconcentrado em campo. Então, é aquilo, né? Tentar tirar dos jogadores essa culpa e transferir para quem seria demitido a qualquer momento, né? Mas aí vou te dizer, só uma coisinha, é uma postura muito canalha da diretoria do Corinthians, né? Entregar o cadáver do Ramon Dias para o Memphis Depay enfiar uma facada. Ele enfiou uma facada num cadáver, então, né? Impressionante isso. E é engraçado porque o Memphis nunca dá entrevista à zona mista. Assim, é muito raro. Assim, são vitórias, em derrota, ele nunca tinha ido falar com a imprensa na zona mista. Por que escolher justamente a derrota em casa para o Fluminense, né? Então, assim, a gente começa a ligar ali as coisas, né? Juntar Lé com Cré e percebe o que já estava sendo desenhado desde ontem à noite. Olívia, mas o Memphis está assumindo esse papel de liderança no elenco já há alguns jogos, né? Ele faz um bom papel de liderança, mas tem a questão da barreira linguística, né? Então, muitas vezes acaba sobrando para o Romero, né? O Romero é um cara que tem muito esse perfil, né? De ir lá, colocar a cara a tapa, e desde a saída do Cássio, ele foi meio que obrigado a fazer isso, né? Ele foi colocado ali nas trincheiras para assumir o papel do cara que fala, que reclama, que dá a cara a tapa, falou após a derrota, mas na zona mista foi só o Memphis. Então, isso já mostra aí acho que um avanço, né, em relação ao começo do Memphis Depay nesse elenco. E sem o Garro, ele acaba sendo muito mais cobrado, né? É uma cobrança que cai 2 vezes sobre ele, porque ele acaba fazendo também o papel de armador, tem que se virar ali nos 30. E isso também era uma falha, né, da comissão técnica, de não enxergar que ele tá jogando numa posição que não é a melhor dele, né, que não é a preferida dele, na qual ele não se sente mais à vontade. Então, isso também foi um ponto que pesou aí para o Ramon perder a confiança do Memphis. Não tinha o Hugo também, né, Lívia? O Hugo tá machucado, né? Então, não tem o Hugo Neneca, nosso
famoso aqui do Flamengo e do Corinthians agora maior importância também, né? Porque o goleiro do Que é o porte cara que dele também fala muito, se pronuncia, é uma liderança do time e também, pelo desempenho dele, conseguia, vamos dizer assim, maquiar alguns resultados, né? No sentido de fazer defesas milagrosas para evitar. Não que eu vou querer jogar o nosso querido Matheus Donelli aos leões, mas o Hugo é um goleiro que se o Corinthians perde 2-0, talvez perdesse de 1-0, talvez arrancasse um empate, que consegue, pelo desempenho dele, evitar placares mais elásticos, assim, pelo nível de atuação que ele tem, e é uma das lideranças. Então, também, nesse contexto da saída do Ramon, ainda tem o fator ausência do principal goleiro do time, né? Total. Ô, Massini, agora o Dorival tem essa questão, né, de já ter trabalhado no Santos, no Palmeiras e no São Paulo, e agora pode completar aí a quadra. É uma boa vantagem, hein? Acho que o Dorival tem um tom mais conciliador, né? Com aquele jeitão dele, né? Com aquela forma que ele dele conjugar os verbos, né? É muito curioso, né? As Tá sempre no coletivas do Dorival. subjuntivo. As coletivas dele são curiosas, né? Eu gosto do Dorival. O Dorival é um cara, é um bom sujeito, né? É um bom treinador. Eu concordo com o Renato, não para a seleção, mas ele é um bom treinador para clube. Acho que o time joga até do jeito que ele gosta, losango no meio, sabe? Ele vai ter que mexer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas, Domi, essa situação do Garro não incomoda vocês, não? O Garro tomou infiltração os últimos 2 meses da temporada passada. Injeção no joelho para jogar. Aí ele sai de férias. Beleza. Então, naturalmente, quando você sai de férias, você sai de férias. Mas, curiosamente, ele volta e continua tomando infiltração no joelho para jogar o estadual. E aí, o Memphis Depay sugere a ele um tratamento. Foi na Espanha, né? Foi em Espanha. Madrid. E aí ele viaja para a Espanha, no meio da temporada rolando, jogo que não acaba mais, Campeonato Brasileiro, e o sujeito vai lá, faz o tratamento, volta e nada ainda, não joga. Quer dizer, será que só eu que estou prestando atenção nisso? Será? Alguém comeu bola aí? Porque não é possível, né? Com tanta tecnologia, ciência avançada. Ora, se esse tratamento lá em Madrid, acho que o Gordo, né, como ele é chamado, ele ia adorar passar o Natal, o Réveillon lá em Madrid com a família, se tratando. Não ia ser ruim, né? Acho que nenhum de nós ia. Você não vai tratar sua lombar lá em Madrid, ô Domi? Vai, né? Fácil, tranquilo. Ô, Então, claro. Então, é um descalabro. O Corinthians é um negócio sem comando, é uma biruta de aeroporto. Uma hora venta para cá, outra hora venta mas para lá. E assim, fala. eu acho que até começa antes. Por que ele jogou tão no sufoco, no sacrifício pro estadual, para depois, quando começar o Brasileirão, não tá lá, né? O buraco é mais embaixo, né, Lívia? Ah, o buraco é bem mais embaixo, Domi. E eu acho muito importante essa pauta, né, que o Massini levantou, porque existe hoje um desconforto com o departamento médico do Corinthians, existe ali algum entrave em relação e até a comissão técnica que estava até hoje, né? Porque muitas coisas ficaram meio sem resposta, sabe? De tempo de afastamento, a necessidade de jogar, e aí vem o ponto da comissão técnica de, por exemplo, colocar o Garro para jogar numa situação em que ele não estava apto, ele estava sentindo dores, e aí o jogador se colocou à disposição, jogou, né, com infiltração, jogou com desconforto, com dor, e aí o caso realmente piorou muito. Então, assim, já era uma situação complicada. Garro, né, inclusive o Ramon falou sobre isso na coletiva após a taça do Paulistão. O Garro liga para eles e fala assim: eu quero jogar, nem que seja meu último jogo da carreira. E aí eles escalam o Garro nessas condições, nesse cenário. E aí o time é campeão, mas no sacrifício, no sacrifício dos atletas. Hugo Neneca também jogou no sacrifício, a decisão do Paulista. Já tinha uma lesão detectada ali, uma lesão muscular, que se agravou para um grau 2
depois da decisão. Então, assim, é aquilo, você coloca seu jogador, assim, o jogo está acima da condição física dos atletas. Vamos combinar? Olivia, aqui na nossa enquete, a gente... Departamento de futebol, só uma coisinha, Domi. O departamento de futebol, o próprio clube do Corinthians, está uma esculhambação, né? Essa que é a verdade, está uma esculhambação. E era uma coisa mais ou menos prevista. Gente, Fabinho Soldado é o executivo do futebol do Corinthians. E desde que ele saiu do Flamengo, eu estou dizendo, isso aí é uma roubada. Isso aí o Marcos Braz empurrou uma bomba para o Augusto e o Augusto comprou. E eu vi uma porção de gente elogiar o trabalho do Fabinho Soldado, o Fabinho Soldado. Gente, como é que acontece uma situação como essa? O jogador como o Garro, um dos principais do elenco, joga os últimos jogos todos do Brasileiro infiltrando. Ok, o Corinthians precisava escapar do rebaixamento. Então valia o sacrifício. Agora acabou o ano, ele tinha que ir para cirurgia direto, gente. Direto, foi o que o Arrascaeta fez aqui no Flamengo. Aí não, aí ele continua jogando infiltrado no estadual. Aí o Memphis Depay resolve onde é que ele vai tratar. Olha a bagunça que é isso aqui. O Memphis Depay diz assim, não, filho, eu vou te mandar um médico, olha, nota 10, você vai ficar impressionado. Pô, quem manda na casinha, gente? Ninguém manda na casinha, é uma bagunça generalizada. Aí o cara vai e volta, e ainda com problemas, liga pro cara e diz, eu quero jogar. Então vem jogar. Gente, é o seguinte, não, ele foi depois. A ida do Garro foi depois do fim do Campeonato Paulista. Então, assim, ele jogou no sacrifício até a decisão, pegou a taça na mão e partiu Europa. Foi assim. E partiu para Madrid. Foi lá para a Praça Cibeles, comemorar na Praça Cibeles, que é onde o Real Madrid comemora as suas taças. Ele foi lá, dar a volta em torno da Praça Cibeles, entrar no Parque do Retiro, tá? Que beleza. Gente, sério, na boa. É uma bagunça total. O Samir Carvalho escreveu também. O Samir Carvalho escreveu também, Renato, que o Memphis sugeriu um técnico europeu, que é internacional, né? Que não seja do Brasil. E ainda a gente não sabe qual o nome que é, mas ele estava. Até nisso ele estava. Leva lá para o médico, traz esse treinador aqui e se embora Corinthians, da Lívia. É inacreditável. Ele gosta de um cara aí que dirigiu a Albânia recentemente. Não sei se vocês lembram dessa figura. Exato, gosta muito. Inclusive, acho que foi injustiçado. Então, eu tenho meu palpite, né? Por saber que ele já tem essa preferência pelo Silvinho, desde a época de França e tal. Eu palpito que pode ser um dos nomes que ele tem aí em mente, viu? Então, mas se o Silvinho... Lívia, muito obrigada pela participação. É que, Domi, o Silvinho, a torcida pegou no pé dele por causa da vestimenta, né? Ele usava aquela calça que parece que acabou o tecido, que aparece o tornozelo, e sapato, ele não pode. O treinador do Corinthians tem que, né, usar um bermudão, agasalho. E aí, não é? Pegaram no pé dele pra caramba por causa disso. No meu tempo era aquela calça boca de sino mais larga. Agora você olha assim a calça, parece que acabou o tecido, né? E fica o tornozelo aparecendo. Enfim, coisas modernas aí que a torcida do Corinthians pegou no pé dele. Olívia, obrigada demais. Você jogando no sacrifício aqui com a gente, infiltrações nos ouvidos de Lívia, coitada, tá desde 6 da manhã trabalhando sem parar. Obrigadão, bom descanso, hein? Brigadão, gente. Mas assim, ó, tem um técnico que usa meia por cima da calça. Não sei o que é pior, viu? Um beijo, galera. Até a próxima. É o Zubeldía, né, cara? É o Zubeldía, pô. Ele usa a calça dele parece aquela roupa de mergulho. Coisa fina. Eu acho. Se você quer ver um fim de papo especial estilo, mande aqui seu comentário, deixa o like, tá assistindo a gente pela TV, corre lá no YouTube para participar aqui do nosso debate. Na nossa enquete, você aprova o Dorival do Corinthians? 66% dizem que sim, olha lá, mas vocês que estão votando sim, são corintianos ou são de outros times?